Olá, hoje nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Mato Grosso surgiu já com dados em uma pesquisa trazendo informações novas sobre essa doença, mas nós queremos conhecer melhor o que é esclerose múltipla e o que tem tido de tratamento que melhorou muito a vida dos pacientes. Hoje nós recebemos de volta o neurologista Anderson Kuntz, quase isso, né? O Anderson já esteve conosco aqui falando um pouco dos reflexos da Covid, né, para a área dele, a neurologia, mas hoje nós vamos falar sobre a esclerose múltipla, que é algo que ainda desafia um pouco, né, a medicina, né, Anderson? Primeiro, obrigada por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Para a gente ser didático, assim, o que é, na verdade, a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, na realidade, é uma doença neurológica cujo fundo, a etiologia dela é autoimune, ou seja, o próprio sistema imunológico causa sintomas neurológicos do paciente. Então, ela é classificada como uma patologia neurológica autoimune de característica inflamatória, né? E com uma característica de acometer principalmente pacientes jovens e mulheres. Esse é o grupo de maior incidência desta patologia. Né? Ela é uma patologia ainda pouco compreendida, é uma doença bastante antiga, né? A gente tem relatos dela já de vários séculos atrás. No entanto, o tratamento dela é muito recente, né? A gente tem tratamento disponível para essa doença há aproximadamente 30 anos. Então, ela foi uma patologia assim, que sempre apresentou um diagnóstico bastante difícil de ser realizado, mas que com a tecnologia que nós dispomos hoje, a gente consegue fazer o diagnóstico de forma cada vez mais frequente, mais precoce, e iniciar o tratamento objetivo para que os nossos pacientes não fiquem com sequelas definitivas. Eu anunciei aqui, né, no início dessa entrevista sobre a questão de Mato Grosso estar citado aí num estudo, Sim, né? Isso. Queria que você explicasse um pouquinho o que é esse estudo, qual a importância dele para o nosso estado, inclusive, né? Exato. A Academia Brasileira de Neurologia vem promovendo já há mais ou menos 20 anos, né, o estímulo a estudos de entender a doença no Brasil. Né? Para você ter uma ideia, até final dos anos 60, início dos anos 70, não se acreditava que essa doença existisse no Brasil. Essa doença ela era basicamente uma patologia que só ocorria na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, porque se achava que isso só acontecia em pacientes, em pessoas brancas e de países de descendência europeia. Não se acreditava que essa patologia existisse em países de clima tropical como o nosso. E na realidade a gente sabe que não existe nenhuma relação disso. A gente observa, claro, que os países mais próximos à linha do Equador têm uma incidência menor da doença. Né? E quanto mais afastado, ou seja, quanto mais frio o clima de determinado país, maior a incidência da esclerose múltipla. E aí existe uma série de teorias para tentar explicar isso. Né? Mas, na realidade, esse conhecimento da incidência da doença no nosso Brasil. Então, nós tivemos o estado que mais tem esclerose múltipla é o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo, né, que hoje apresenta uma média em torno de 25 pacientes para cada 100 mil habitantes, né, que é considerado de média prevalência. Né. Você tem países, por exemplo, como o Canadá, como os Estados Unidos, a Noruega, que tem mais de 700 pacientes para cada 100 mil habitantes. E numa tentativa de entender como a esclerose múltipla se incide no nosso Brasil, né, já que o Brasil é um país continental, tem sido desenvolvido vários trabalhos para fazer a captação desses dados de prevalência. Né. Os dados aqui de Cuiabá, inicialmente, né, foram feitos em 2008, um trabalho que a gente fez, né, que mostrou que aqui a incidência é de 4,41 casos para cada 100 mil habitantes. E esses dados estão sendo refeitos novamente por um outro colega, Dr. José Alexandre, que está desenvolvendo, junto com o mestrado UFMT, uma nova avaliação para fazer o comparativo, saber em que situação nós estamos, se nossa prevalência aumentou nesses últimos anos. É um trabalho que deve ficar pronto no ano que vem. Né? Porque na prática a gente percebe que a gente tem feito uma quantidade maior de diagnósticos de esclerose múltipla aqui em Cuiabá.
né? Há vários trabalhos em que já tem dados de Mato Grosso, né, inseridos em base de dados nacional, né, mostrando então que o perfil do nosso paciente ele é bastante parecido com aqueles dos estados mais ao sul. Né? E nós temos, coincidentemente, um índice um pouco maior de pacientes da raça negra, que não é tão comum em esclerose múltipla, dados muito parecidos com o que a gente observa no Rio de Janeiro, né, que tem um tipo de população bastante parecida com o perfil aqui da região de Cuiabá. E o que causa a esclerose múltipla? Ela tem, por exemplo, fator genético? Porque a gente imagina uma doença autoimune, a primeira coisa que você pensa é a genética, né? Veio de alguém, né? Isso. A questão genética, ela, assim, colocaríamos assim, ela não é uma doença que vai transmitir de geração para geração. Mas você precisa ter alguma predisposição genética para desencadear a doença. Mas esse não é um fator único. Existe uma série de outros fatores, outros gatilhos que precisam ser ativados para isso, né? Um dos gatilhos seria algumas infecções por determinados tipos de vírus que poderiam facilitar uma interpretação do sistema imunológico. Então, antes da gente falar nesse aspecto, né, para as pessoas entenderem melhor, então, por que na realidade uma pessoa relativamente rígida, bem de saúde, de repente começa a ter sintomas de esclerose múltipla? O que faz no sistema imunológico? Na realidade, esses pacientes têm um sistema imunológico que funciona mais do que precisaria. E por algum fator que até hoje a gente não conhece, essa substância que recobre os nervos, que é a mielina, que é esse material isolante, para o sistema imunológico, ele passa a ser interpretado como se fosse uma substância que não pertenceria ao próprio organismo. Existem algumas teorias que colocam que talvez isso venha por determinadas infecções de vírus na infância, em que há um reconhecimento errôneo. Né? E como esse vírus ele tem uma constituição molecular muito parecida com a mielina, toda vez que o sistema imunológico observa essa mielina, ela acha que aquilo é um vírus, então ela começa a atacar. Então, é por isso que uma das principais teorias estaria envolvido com uma atividade muito cedo do sistema imunológico, de uma interpretação errônea de uma resposta imunológica. Mas existem outros fatores que podem estar associados aí. A questão do tabagismo. A gente sabe que o tabagismo modifica a forma que o sistema imunológico funciona. Então, tanto que a gente observa na prática que pacientes com esclerose múltipla que fumam ou são fumantes passivos têm uma doença mais grave, uma evolução pior do que aqueles que não fumam. Então, é uma outra teoria. Existem outras teorias que a deficiência de vitamina D, né, que na realidade é um hormônio, não é só uma vitamina, e tem uma atividade imunológica, de regulação do sistema imunológico, também seria um cofator. Mas o mais importante é que até hoje nós não sabemos diretamente. Tudo que em medicina a gente tem mais do que duas teorias é porque a gente não tem certeza. E a gente sabe que é preciso de uma série de fatores, mas você precisa ter uma predisposição genética. E um dado bastante interessante, mostrando que a questão genética é importante, mas não é essencial, é que você tem vários estudos no mundo todo de gêmeos univitelinos, ou seja, aqueles gêmeos que são praticamente 100% igual ao outro, em que um dos irmãos desenvolve esclerose múltipla e o outro não. Né? Se fosse só a carga genética, os dois teriam doença. E não, na realidade, na prática, você não... Então, existe o gatilho genético, mas nem todos vão ter esse gatilho disparado. Precisa alguma coisa no ambiente que faça com que isso possa desencadear. Olha que curioso, porque a gente imagina justamente isso, né? Aqueles gêmeos idênticos vão ter, os dois vão ter sempre as mesmas coisas, né? Não funciona assim. E assim, a esclerose múltipla, ela é transmissível? Existe preconceito contra a esclerose múltipla? Porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas, será que eu vou pegar? Né? Sim, isso a gente vê muitos pacientes, né? Na realidade, ela não é uma doença transmissível, ela é uma doença própria de cada ser, por ser autoimune. Então, assim, ela tem o mesmo comportamento de alguém que tem artrite reumatoide, de alguém que tem diabetes, que também é uma doença autoimune. Tem o mesmo comportamento cura, de qualquer outra doença, como o lúpus eritematoso sistêmico, né, de qualquer outra doença autoimune. Então, ela não é transmissível. Mas existe um preconceito ainda muito grande em relação à doença, principalmente porque ela pega uma população muito jovem. A faixa de início do acometimento da doença hoje é a média da história natural é entre os 20 e os 40 anos de idade, ou seja, quando a pessoa está começando a sua vida profissional, e isso leva a muito medo,
né? Principalmente porque até há pouco tempo atrás, até algumas décadas atrás, nós não tínhamos tratamento nenhum para essa doença, né? E aí, nesses casos, realmente, os pacientes ficavam muito sequelados, né? Muito cedo já afastados do mercado de trabalho, o que é uma realidade totalmente diferente para os dias de hoje. Então, assim, o preconceito estaria mais relacionado a isso, a relação à capacidade de laboral desses pacientes, né, da capacidade deles se manterem no mercado de trabalho. Né? E uma outra alteração que tem quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, a primeira coisa que as pessoas, quando você fala esclerose, as pessoas já pensam que é alguém que vai ter problemas de memória, capacidade de se autocontrolar. Na realidade não é. O termo vem, na realidade, porque esclerose significa cicatriz. E como a esclerose múltipla é causada por múltiplas cicatrizes na bainha de mielina dos nervos, ficou o termo esclerose múltipla. A pessoa acha que é uma doença psiquiátrica. Sim, vai, exato. E não tem nenhuma relação. Antes da gente partir para o tratamento, né, e sequelas, eu queria que você falasse um pouco mais da questão dos diagnósticos. Né? Você falou que é muito complexo, né, diagnosticar. Sim. Existe hoje, por exemplo, um exame que diga você tem esclerose múltipla? Essa é talvez o maior problema que nós dispomos. Nós não temos um marcador específico da doença. E isso foi o que levou essa doença a ter um atraso no seu diagnóstico durante muito tempo. Como ela é uma doença que ataca os nervos, né? Então o nervo é aquela estrutura que faz a ligação para você poder enxergar, para você poder se movimentar, você manter seu equilíbrio, a sua coordenação, o olfato, ou seja, são os nervos que colocam você em movimento e em contato com tudo que te rodeia. Então, teoricamente, a doença ela pode simular qualquer tipo de doença. Ela pode simular uma crise de labirintite, ela pode simular uma perda visual, né? E você achar que o problema está no olho, quando na realidade o problema está no nervo óptico, que é o nervo que faz a ligação do olho com a área visual. Você pode confundir ela com AVC, né, o acidente vascular cerebral, paciente que de repente apresenta uma perda de força de um lado do corpo, pacientes que de repente podem ficar paraplégicos, se achar que isso é uma lesão, algum tumor na medula, na realidade é o sintoma. Então ela pode simular qualquer desses tipos de sintomas. Então assim, o papel do neurologista é analisar todos esses dados, os sintomas que o paciente apresenta e a partir daí realizar alguns exames para eu poder demonstrar que nenhuma patologia que pudesse simular aqueles sintomas, elas na realidade existem. Então a esclerose múltipla ela é um diagnóstico de exceção. Claro que nós temos alguns exames primordiais, né? O mais hoje, o que a gente utiliza como básico, são os exames de ressonância magnética, né? Porque eles realmente vão nos mostrar as lesões que são bastante sugestivas de desmelinização. Embora nem tudo que apareça existem várias doenças que têm características muito semelhantes, por isso que eu preciso fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, os exames mais importantes são a ressonância magnética e uma análise do líquido, a gente chama do líquor, nós temos no nosso cérebro um líquido, que chama líquido cefalorraquidiano, que faz toda uma movimentação desde o crânio até a ponta da coluna vertebral, né? E esse líquido, nós fazemos uma análise para ver se existem atividades inflamatórias nele e nós temos alguns marcadores, como as bandas oligoclonais, que são bastante sugestivas de que o paciente está apresentando uma autoimunidade. Então, a partir de juntando esses dados, aí que a gente consegue dar o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, não é um diagnóstico fácil, mas hoje nós temos já protocolos muito bem estabelecidos, que eles sendo cumpridos, a gente sempre consegue chegar no diagnóstico. Diante disso que você trouxe, como que as pessoas podem, por exemplo, acender um alerta nesse sentido, né? Porque pode parecer uma labirintite, pode ser um problema ocular, então, em geral, a pessoa vai procurar o especialista dessas áreas, né? Exato. Vai para o otorrino, vai para o oftalmologista. Quando, de repente, desconfiar de uma possibilidade, né? E buscar, por exemplo, um neurologista, casos em família, em que situações, assim, porque até meio assim, dá até um medo na gente, né? E agora, Exato. Tudo pode ser Tudo pode ser. Pode não ser também, né? Na realidade, assim, eu acho que a questão não seria nem tanto
para o paciente, e sim um trabalho que foi sendo feito pela Academia Brasileira de Neurologia, pelo Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla, BECTRIMS, nesses últimos 20 anos, de trabalhar mais com a classe médica. Então, por exemplo, um colega otorrino que tem um paciente que começa a apresentar crises de vertigem de forma recorrente e que não encontra uma causa específica, tem que acender uma luz que isso pode ser esclerose múltipla. Um colega oftalmologista cujo paciente já o procurou várias vezes por perdas momentâneas da atividade visual, sem nenhuma explicação na avaliação oftalmológica, isso deve acender uma luz, um alerta. Um paciente jovem, por exemplo, vítima com sintomas muito semelhantes ao AVC, que na ressonância aquilo não está muito convencido, você tem que abrir o olho. Então, assim, toda vez que você tiver um sintoma repetitivo, porque existe uma característica da esclerose múltipla na maioria dos pacientes, que eles tendem a fazer sempre o mesmo tipo de sintoma. Né? Então, quando você começa a ter um sintoma que se repete e cujo diagnóstico nunca fica muito bem evidente, aí cabe realmente a investigação para a esclerose múltipla. Hoje, nos últimos 10 anos, a coisa está bem mais fácil, porque como a ressonância magnética é um exame que está muito difundido, né, em todos, aqui no Brasil, em todas as capitais nós temos várias cidades já do interior de Mato Grosso com isso. Então, muitas vezes o médico vai procurar alguma coisa, acaba encontrando outra, vê lá uma lesão desmielinizante e já encaminha para o neurologista. Então, a realidade hoje está... E a própria população já está mais ligada pela questão do acesso às redes sociais, isso vem sendo cada vez mais divulgado. Então, é muito comum, porque e acontece muitas vezes dos pacientes nos procurar no consultório tendo absoluta certeza que tem esclerose múltipla. E aí você vai examinar, conversa, tudo, e vê que na realidade era uma outra doença, mas ele leu na internet que podia ter dado aqueles tipos de sintomas. Google, Dr. Google, esse realmente ele concorre bastante com a gente. Né? E o tratamento, né? Você falou que já evoluiu bastante, né? Como é que é feito hoje o tratamento? Então, como a doença ela é, na sua essência, é um excesso, um funcionamento excessivo do sistema imunológico, então eu vou precisar utilizar medicamentos que façam uma regulação disso. Leve a atividade do sistema de defesa para dentro dos padrões normais. Né? Eu gosto sempre de usar para os pacientes um exemplo. É igual você pegar um quartel e você tem um soldado que está na guarita e que de repente começa a dar tiro para o lado de dentro do quartel. Né? Então você precisa ter um sargento que vai lá, discipline o rapaz para que ele atire para o lado de fora, não para o lado de dentro. Então é isso que os medicamentos vão fazer. Né? Eles vão organizar o funcionamento. Então nós temos medicamentos baseados como imunomoduladores, que vão apenas fazer uma regulagem do sistema imunológico, e também temos medicamentos que vão agir com uma atividade imunossupressora, ou medicamentos mais atuais, que são os que a gente mais tem utilizado hoje, que são medicamentos que a gente chama de anticorpos monoclonais, que vão ter pontos específicos da cascata inflamatória que a doença provoca, que pode levar ao tipo de lesão. Então, a escolha dessa droga vai depender muito do tipo do diagnóstico da doença do paciente, porque nós temos basicamente 3 tipos da doença. Né? Nós temos a mais comum, que é a forma remitente e recorrente, que é aquela que o paciente, por exemplo, às vezes acorda de manhã com uma paralisia na perna, e depois de mas ele melhorou um pouquinho depois de algumas horas, mas a perna fica ruim durante alguns dias, de repente ele melhora novamente, o processo inflamatório se refez sozinho. Né? Então, só que isso começa a ocorrer com uma certa frequência, até o momento que ocorre uma lesão definitiva. Então, essa forma é a mais comum e é a que a gente tem os tratamentos mais objetivos hoje. Ela ocorre em torno de 60% a 65% dos casos. Nós temos uma forma chamada de primária progressiva, que é na qual o paciente não apresenta sintomas na forma de surtos, e sim uma perda neurológica de forma gradual. Ela é a forma mais rara e que nós não tínhamos tratamento para ela até cerca de 2 anos atrás, que hoje nós já dispomos de um tratamento. Inclusive, esse diagnóstico dessa doença ela é bem mais complexa, né, mas hoje a gente já tem o que fazer por esses pacientes. Né, e nós temos os pacientes que fazem uma outra forma inflamatória, que depois de um tempo eles deixam de ter os surtos e podem ter pioras progressivas. Então, assim, o tratamento é escolhido conforme o grau de agressividade, porque a doença é a mesma para todos os pacientes, mas nem todos vão ter a doença com a mesma intensidade. Então, hoje você tem pacientes que você
já no primeiro ano identifica que sabe que ele vai ter uma evolução muito tranquila e como tem um percentual pequeno de pacientes que a gente logo no início vê que é uma doença mais grave. Então você já dispõe de tratamento para esses pacientes hoje. Né? Como a gente comentou, né? É uma doença que tem tratamento só há mais ou menos 30 anos. Isso é muito pouco tempo em termos de medicina. Né? Agora, a revolução que houve no tratamento nos últimos 10 anos modificou totalmente a história desses pacientes. Né? Hoje, eu gostaria de poder fazer hoje por muitos pacientes, alguns anos atrás, o que eu posso fazer hoje. Porque eu tinha pacientes com uma doença grave há 15, 20 anos atrás que não existia um tratamento específico para eles e que hoje a gente dispõe. Né? A gente chegou a ter hoje drogas, né? Se você lembrar, até algum tempo atrás se falava muito de transplante de célula-tronco né, para pacientes com esclerose múltipla. Ficou até o exemplo daquela atriz, aquela comediante da Globo, né? Cláudia Rodrigues, né? Que eram pacientes que tinham formas mais graves e que muitas vezes não existia resposta nenhuma ao tratamento e precisava lançar a mão de um tratamento assim muito agressivo, que é o transplante de medula, né? Que hoje, na realidade, nós temos drogas que fazem esse papel. Então, até demonstrando que a gente já pode ser até menos agressivo com os pacientes graves. Então, realmente, a realidade hoje é outra. Nesses casos, né? Porque é uma doença, então, que ela não tem cura. Mas qual seria a expectativa de vida hoje em comparação a anos atrás, quando, né, não tinha tantos recursos, tantos recursos? A esclerose múltipla, assim, até a gente ter o tratamento que começou mais ou menos ali em 1994, 95 no Brasil, né, os pacientes tinham em média de 20 a 25 anos de vida a menos do que a média da população. Né? Então, ou seja, eles morriam mais cedo. Mas por quê? Porque eles tinham sequelas que muitas vezes os levavam à cadeira de rodas ou a ficarem acamados, e aí você tem os riscos inerentes aos pacientes com esse tipo de sequela neurológica. Hoje não. Hoje os pacientes com esclerose múltipla, com os tratamentos disponíveis atualmente, eles têm praticamente, a diferença hoje ali é uma questão de estatística, em torno de 1 a 1 ano e meio a menos do que a média da população. Nossa, ou seja, já salto, nós não chegamos hoje ainda a poder curar um paciente com esclerose múltipla, mas nós já temos condições de controlar a doença para que eles possam viver o seu tempo de vida regular. Né? E tem muita coisa vindo aí pela frente, a gente deve ter uma revolução no tratamento da esclerose múltipla nos próximos 5 anos, porque com novos medicamentos, os medicamentos hoje eles são cada vez mais objetivos. Né? Os medicamentos que nós tínhamos lá no início, na década de 90, eram medicamentos que a gente falava muito assim, você atirava em tudo para ver se conseguia ajudar. Acertar, né? Hoje não, hoje os medicamentos que a gente chama hoje de anticorpos monoclonais, eles funcionam na realidade dentro de uma cadeia inflamatória como uma chave específica para um ponto só. Ou seja, eu diminuo dessa forma a probabilidade de efeitos colaterais graves, a probabilidade de implicar na diminuição da qualidade de vida desses pacientes e tendo um tratamento bem específico. O problema desses novos tratamentos são os preços. Alto custo, né? Por isso que a gente precisa do Sistema Único de Saúde. Né? No Brasil, todos os pacientes portadores de esclerose múltipla usam o Sistema Único de Saúde. É um dos poucos países do mundo em que os pacientes são assistidos, os pacientes de esclerose múltipla. Isso é uma coisa que é importante que as pessoas tenham noção. Né? Porque hoje o tratamento mais barato, que seria o mais básico, que são os interferons, custa hoje, se as pessoas fossem tratar, né, do ponto de vista de tirar dinheiro do próprio bolso, de 8 a 10 mil reais por mês. Né? Essas novas medicações que nós temos hoje, elas custam, tem medicamentos custando 100 mil reais a cada 6 meses. Né? Então, o que é custeado isso é o Sistema Único de Saúde. Né? Então, nós temos realmente esse apoio do Ministério da Saúde já há quase 3 décadas. E é um dos sistemas, programas federais que melhor funcionam. Né? Então, assim, é uma realidade que a gente tem e o brasileiro ele tem que agradecer, porque a maior parte dos países não disponibiliza esse tipo de tratamento. É só na base de planos de saúde e com muita briga judicial. Né? Mas, assim, o que a gente pode fazer pelo paciente hoje, embora os medicamentos sejam mais caros, mas a qualidade de vida deles mudou muito. Falando em qualidade de vida, qual seria, então,
a influência que a alimentação, a atividade física tem para esses pacientes, eles precisam ou podem fazer? Deve. Ou devem, Deve. no caso? Eu acho que a questão da alimentação que você tá me colocando, ela é até mais ampla. Né? Existe uma análise que vem sendo feita pelas sociedades mundiais que estudam esclerose múltipla, que nós viemos observando que a cada ano que passa, aumenta o número de casos. Então, a primeira questão é por que estão aumentando os números de casos? Né? Se você observar, há 15, 20 anos atrás nunca ouvia falar muito em lúpus, em artrite reumatoide, espondilite anquilosante, o índice de diabetes era baixo, né? Esclerose múltipla ninguém nunca tinha ouvido falar. E hoje é uma coisa frequente na mídia, você escutar isso. Então, por que estão aumentando esses casos? Né? Quais seriam os fatores? E a questão da alimentação, com certeza, é um dos fatores de diferenciação. Né? Se a gente parar para analisar, o que houve de diferente nesses últimos 40 anos no padrão alimentar das pessoas? A alimentação processada. Tá? Nós deixamos de comer coisas naturais, começando a comer coisas ultraprocessadas, com uma série de substâncias químicas, com conservantes e antioxidantes. Isso, sabe-se que uma série dessas substâncias alteram a resposta imunológica. Né? Então, todas as doenças autoimunes, elas têm uma relação com a alimentação, né? Mas aí o problema que a gente sempre coloca, claro, você vai corrigir, depois que você desenvolveu uma doença autoimune, é porque o teu sistema imunológico já foi estimulado de uma forma errada. Então, se a gente quiser modificar o futuro, eu preciso modificar a alimentação das crianças. Porque é ali que teu sistema imunológico entra em contato com essas substâncias externas. A outra questão é a questão dos agrotóxicos, que também são outras substâncias que têm relação com o sistema imunológico. Então, assim, as nossas crianças hoje, elas já são expostas a esse tipo de substância desde muito cedo. Então, quando o sistema imunológico não está maduro, então ele começa a entrar em contato com essas substâncias que nunca fizeram parte da nossa alimentação, nos nossos milhares de anos de evolução, e o sistema imunológico começa a responder de uma forma aberrante. Então, assim, a alimentação, com certeza, ela é a base dessa epidemia de doenças autoimunes que nós temos hoje. O gozado que, assim, na verdade, você falando, a gente fica chocado, mas assim, já sabendo que poderia ser e que seria isso, né? Aqui em Mato Grosso, um estudo de um oncologista há muitos anos ficou famoso, encontrando agrotóxico em leite materno, no município, um grande município aqui do agronegócio, né? Então, assim, é algo assim para se fazer pensar, mas não só pensar, colocar em prática, né? Esse tipo de atitude, de mudança de vida, né? E é tão interessante essa questão imunológica, né, e que isso tem relação com a alimentação, que teve um trabalho recente que foi desenvolvido que demonstrou que, porque todo o nosso intestino, ele é colonizado, nós somos cheios de bactérias. Inclusive, nós temos bactérias do bem e do mal. Nós precisamos dessas bactérias no intestino para nos ajudar na digestão. Em que, por exemplo, a característica dos tipos de bactérias do intestino dos pacientes com esclerose múltipla é totalmente diferente dos pacientes que não têm esclerose múltipla. Nossa. Ou seja, demonstrando realmente que existe uma relação com a questão da alimentação, mas que vem lá da infância, não é do adulto. Então, assim, claro que o adulto que já tem a doença, ele tem que ter uma alimentação saudável, tudo isso é para melhorar a sua qualidade de vida do ponto do diagnóstico para frente. Infelizmente, isso não vai ter uma influência tão significativa sobre a doença que ele já tem. O que a gente tem que fazer é começar a cuidar melhor das crianças, porque senão a gente só vai aumentar. Nós entramos realmente numa epidemia de doenças autoimunes e a tendência é só aumentar. Se não houver uma mudança no padrão alimentar, a gente não vai conseguir controlar isso, porque o que a população às vezes se preocupa é assim, se tem, eu quero um remédio para resolver isso. Isso não vai se resolver com um remédio. Você deve ter visto muito disso, como houve o boom da vitamina D, que a vitamina D funcionava para tudo. Melhorava a doença de Parkinson, melhorava Alzheimer, curava esclerose múltipla, hoje até existem algumas pessoas que acreditam nisso. Não, a vitamina D é só um papel, tem um ponto nessa história.
né? Mas não é a resposta. Nós não vamos ter uma medicação que vai modificar a história natural dessa doença enquanto a gente não voltar a pensar naquilo que a gente está dando para as crianças. Porque isso modifica tudo. O sistema imunológico está muito relacionado a como funciona o nosso padrão intestinal. Né? Porque é a partir daí que o nosso organismo entra em contato com uma série de substâncias que podem maturar para bem ou para mal o teu sistema imunológico. Alguma questão para a gente encerrar que a gente não abordou? Com isso daí a gente tinha assim, é só para a gente pensar em mudar e às vezes é difícil essa mudança, né? Eu sei que às vezes tem pessoas assim que são viciadas, já amanhecem tomando aquele refrigerante preto, né? Que a gente não fala nem o nome para não dar merchan, mas assim, tem que ter um desejo de mudança, uma vontade pensando nisso. A grande questão é que assim, a alimentação processada, né, os refrigerantes, não há problema de você consumir. Mas isso não pode ser a base da tua alimentação. Seu café da manhã, Seu né? café da manhã. Né? Porque isso não surgiu do nada. Né? Essa cultura da alimentação ultraprocessada, dos refrigerantes, isso surgiu por uma necessidade. Isso foi logo pós-guerra, que as pessoas precisavam trabalhar, né? A mulher começou a se emancipar, começou a sair da cozinha, né? Porque sempre se achou que era só a mulher que tinha que frequentar a cozinha. Né? E aí, então, isso começou assim, isso facilitou muito a vida da dona de casa. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um preço. Né? Então, houve uma mudança cultural que nos levou a esse padrão alimentar que a gente tem hoje, por ser prático, é muito simples, né? Mas tudo que você modifica demais na natureza, você vai pagar um preço. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tentar mudar do ponto de vista cultural. Isso porque não vai ser uma coisa que vai mudar de um dia para o outro. Né? Nós levamos quase 5 décadas para chegar nessa atual situação. Então, provavelmente, se a gente começar a mudar, nós vamos levar mais umas 3 a 4 décadas para chegarmos numa outra realidade. Só que isso é uma coisa que já está provado cientificamente. Não existe dúvida a respeito do quanto que essas interações do ambiente nos levam a esse padrão. Né? Por exemplo, eu falo muito aos pacientes assim, a questão do tabagismo, né, que a gente já reduziu muito do que era nos anos 70, nos anos 80. Né? Existem estudos que mostram, por exemplo, o quanto que o tabagismo podia servir como um gatilho para os pacientes. Hoje existem estudos, por exemplo, que as mães que eram portadoras de esclerose múltipla, mas eram fumantes, pelos filhos respirarem aquela fumaça de forma passiva, elas tinham um índice maior de filhos portadores de esclerose múltipla do que aquelas que não eram fumantes. Então, demonstrando o quanto que determinadas substâncias no ambiente podem servir. Então, quando a gente volta em relação a quais seriam os gatilhos da doença, hoje a gente já sabe que alguns desses gatilhos estão relacionados a substâncias exteriores ao nosso organismo. Né? E a gente volta novamente para a questão da alimentação. Então, ela não vai resolver tudo, mas ela é uma das grandes responsáveis pela epidemia que nós temos hoje de doenças autoimunes. Né? E não é uma coisa que vai mudar muitas vezes para os pacientes que têm o diagnóstico hoje, porque eles já estão sofrendo uma consequência do que aconteceu na infância deles. Mas para o futuro dos nossos filhos a gente pode mudar isso. Né? Pode. Anderson, para quem quiser te encontrar, tirar dúvidas, buscar também mais informações sobre a esclerose múltipla, você tem rede social, né? Então tem a clínica, se você puder passar os contatos. Eu vou disponibilizar meu e-mail, porque é um e-mail que eu uso bastante para comunicação com os pacientes, é neuroakg@terra.com.br. Né? E aí a gente pode tirar dúvidas em relação a isso, né? É um assunto que eu gosto bastante, né, de conversar. Aqui em Mato Grosso, assim, a gente já tem vários colegas que também se dedicam ao tratamento dessa doença, né, e entender como é que ela funciona. E os pacientes, assim, são pacientes que quando vêm conversar com a gente, eles já vêm com uma bagagem, já procuraram bastante coisa sobre o assunto. Né? Então, acaba sendo bastante proveitoso para os dois lados. Interessante. Está joia. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Vou repetir aqui o e-mail do Anderson, então, para quem quiser saber aí, o Dr. Anderson Kuntz, neurologista, neuroakg, vai estar escrito aqui, @terra.com.br. Se você conhece alguém que tem alguma suspeita, algum parente, alguém sabe que
queira saber mais sobre a esclerose múltipla, convido você a compartilhar essa entrevista. A gente tentou trazer assim o máximo de pontos possíveis, né, para a gente poder abordar uma doença que está melhorando no seu tratamento e está melhorando, claro, então, a vida de muitas pessoas. Então fica essa dica, a nossa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.